Bom, no vídeo de hoje vamos estudar sobre expressões algébricas e como utilizamos isso dentro da programação. Bom, tá vendo essa imagem? Isso vai ser o que vamos utilizar como exemplo até o final do vídeo, para você entender. Vamos começar por um exemplo bem simples. Vamos supor que eu queira acender uma lâmpada. E essa lâmpada ela tenha que receber energia, certo? Dos dois lados, seja no positivo e no negativo. Bem, ok. Conectando a lâmpada à energia, ela acende. Mas se um dos lados dos cabos de energia forem desligados, a lâmpada apaga. Vamos complicar um pouquinho essa lógica e vamos adicionar operadores booleanos. O que seriam esses operadores booleanos? Bom, é uma maneira da gente controlar o fluxo de energia que passa, podendo controlar entre ligado ou desligado. E por que a gente utiliza isso no nosso dia a dia? O exemplo que eu dei até o momento foi dessa lâmpada. Essa lâmpada, ela precisa ser cortado o fluxo de energia para que ela apague ou então ela acenda. E para isso, geralmente na nossa casa a gente utiliza um interruptor. O interruptor ele pode ser algo bem interessante para se usar. Porém, o interruptor ele pode ter diversos outros usos em relação à lâmpada também. Vamos supor que em vez de ter um interruptor, eu queira ter dois interruptores ali. Na teoria, um interruptor ele atrapalharia o outro, porque a partir do momento que cortasse o fluxo, não estaria passando mais energia pelo cabo e a lâmpada não ia acender de qualquer jeito. Mas aí que vem a lógica que vamos aprender hoje. Adicionando dois caminhos diferentes em que um interruptor esteja apto a passar por um cabo e o outro tenha que estar conectado ao mesmo cabo, estamos fazendo uma ligação paralela. Como assim? Digamos que eu tenha dois caminhos diferentes e eu queira utilizar esses caminhos. E para isso eu preciso que esses caminhos estejam livres para que eu possa passar. Se por acaso eu escolher o primeiro caminho e ele não tiver nenhuma saída, eu não vou conseguir atravessar. E o mesmo acontece para o segundo, porque não basta apenas entrar, eu tenho que continuar o fluxo na saída. É como se você entrasse numa rua e tivesse a plaquinha ali escrita, sem saída. Mas bem, com isso temos que, por exemplo, se o primeiro interruptor ele está ligado, ele também tem que estar o segundo também tem que estar ligado. Se o primeiro interruptor está ligado, o segundo também teria que estar ligado. O mesmo vale para desligado. Se o primeiro está desligado, o segundo também teria que estar desligado. Mas dentro da lógica booleana podemos inverter isso de maneira que seja mais ou menos assim. Além de operadores de e ou, que é comumente utilizado dentro da programação, aqui na álgebra booleana existem outros também que como se fosse a composição desses operadores menores, como por exemplo o SOR. O SOR ele tem como objetivo inverter, digamos assim, porque imagine que você tenha que criar um input que ele vai receber uma lista de usuário. Tá, ok, um input que recebe uma lista de usuário, até aí tudo bem, mas temos que ter em mente que a gente pode selecionar um elemento, mas não podemos selecionar mais do que um elemento, e ao mesmo tempo que não podemos selecionar nenhum elemento. Bom, então para isso podemos usar o SOR, que ele vai dar como desligado se você selecionar mais de um, e ao mesmo tempo que ele vai dar desligado também se você selecionar nenhum. E se você selecionar apenas um, como por exemplo uma lista de formulário em que você só tem uma opção, ou então algo que geralmente o pessoal mais conhece, como por exemplo uma prova em que você seleciona apenas uma única escolha, o SOR ele pode ser bem eficaz. Mas bem, com o exemplo que eu dei da lâmpada paralela, recomendo dar uma pesquisada. É algo que é comumente utilizado no nosso dia a dia e é usado basicamente para você poder gerenciar, não através de algo mais complexo, mas utilizando apenas interruptores, digamos assim, né? Você poder cortar e ligar o fluxo de energia que passa pelo cabo, utilizando apenas conceitos básicos. Bom, esse conceito de lógica ele pode ser utilizado em diversas outras coisas bem interessantes, para falar a verdade, porque essa lógica booleana é apenas uma linha de pensamento da computação de baixo nível, digamos assim. Baixo nível eu falo que é algo bem mais simples comparado à programação de alto nível, que tem muita coisa por trás. Bom, esse negócio de lógica é bastante utilizado e foi bastante discutido lá na parte da filosofia, como por exemplo aquela linha de pensamento que diz: bom, dentro da filosofia, essa parte de lógica é bastante aprofundada, começando por Sócrates. Ele diz que todo homem é mortal, e Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal.
Bom, ela não foi dita mais ou menos dessa forma, mas foi mais ou menos desse jeito que eu lembro. E bem, o fato do Sócrates ser um homem quiser corresponde a um fato, ao mesmo tempo que não necessariamente. Bom, o fato de que uma coisa está relacionada com a outra é bastante interessante, porque digamos que a partir de algumas verdades você pode afirmar uma terceira verdade que complementa uma outra. E ao mesmo tempo que você pode pegar dois acontecimentos, uma verdade e uma mentira, e você falar que a soma dos dois acontecimentos é uma mentira, bom, isso aí também pode ser bem aproveitado, entendido de certa forma. Agora, se você faz diferente e diz que uma coisa é verdade ou a outra também pode ser verdade, acaba sendo verdade, porque o importante é que uma das afirmações seja verdadeira e não que todas precisam ser. Bom, e dentro da programação isso é algo que não é diferente. É uma área que encontramos diversos problemas dentro da área da lógica, em que acabamos sendo apresentados a diferentes problemas, que esses problemas acabam enfrentando diversos padrões ou relações entre si que logicamente uma interfere na outra. E com esse conhecimento e forte raciocínio de lógica, podemos desfrutar e aproveitar ao máximo, tirando o máximo do que temos para desenvolver uma melhor solução para aquele problema, utilizando uma linha de raciocínio simples, porém eficaz. E bem, com isso eu acredito que provavelmente existem também diversas linhas de raciocínios que entre si podem acabar se distorcendo, ao mesmo tempo que duas verdades em si elas não podem ser completamente baseadas entre si, porque existem outras questões também como probabilidade ou qualquer outras coisas. Bem, eu não posso falar que toda baicinha é fofinha só porque eu encontrei duas baicinhas que são fofas. Existem diversas coisas que acabam limitando isso, como que eu falei da probabilidade, porque não necessariamente certas verdades têm padrões, que elas são chamadas de verdades relativas, que elas têm relação com algum ponto de vista em específico. E também tem as verdades absolutas, que são aquelas que acabam sendo verdades de maneira geral, qualquer perspectiva, olhar ou país que você for, aquilo sempre vai ser uma verdade. Que digamos que aquilo acontece de maneira geral, assim, todo mundo realmente entende que aquilo é algo verdadeiro e não restam dúvidas sobre aquilo ser verdade ou não. Como dito, a questão de você ser mortal por ser um homem, e logo se você é homem você é um mortal. E ao mesmo tempo que eu posso simplesmente falar uma verdade, ao mesmo tempo que eu tô negando algo, eu posso simplesmente falar eu não comi biscoito hoje. Bom, tô negando algo ao mesmo tempo que eu tô falando uma verdade. Mas pode dizer que eu posso estar falando uma verdade e negar essa verdade. Então, a partir desse momento, ela se torna uma mentira. Bom, existem diversas coisas assim que vão descendo elas complexas e que se baseiam muito mais em arquitetura e nessa questão de você entender os operadores, os símbolos, tanto gráfico quanto algébrico. E tudo isso tem uma questão bem significativa, assim, quando você está empenhando em criar algo mais visual para poder entender. Sendo que na programação isso é bastante utilizado. Eu vou deixar aqui imagens para vocês poderem buscar e estudar logo depois, porque isso é algo muito complexo por si próprio. E que demoraria muito tempo para mim estar explicando isso para vocês, e acabaria virando algo meio uma aula bem cansativa, digamos assim. Estou apenas apresentando o tema para vocês, e que como isso pode ajudar vocês de alguma forma a pensar de uma maneira um pouco diferente, e diversas ferramentas, não só ferramentas, mas também coisas do dia a dia que utilizam esses conceitos para você poder ter controle de uma maneira mais simplificada. Mas parando para pensar, existe uma lógica bem complexa por trás de tudo isso que eu falei até então, pois olhando assim é uma pecinha bem pequenininha, mas com base nessa pecinha bem pequenininha podemos criar um conceito bem mais complexo e avançado, com centenas, dezenas, vários assim, que podem aumentar o nível de complexidade, assim, criando um algoritmo ou algo muito mais complexo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da explicação até aqui, né? Eu sei que eu ainda não aprofundei muito dentro de cada um deles, mas essa é uma parte complexa, vocês teriam que pegar para estudar por si próprio. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Até o próximo vídeo.